Emma terminou de lavar a louça e estava enxugando o seu velhíssimo escorredor de louça branquinho de plástico, quando o escorredor, se partiu em um montão de pedacinhos. Claro, né? A Emma pensou, o Jorge comprou esse escorredor há mais de 30 anos, até que durou muito. E o tempo, tudo estraga, né? O tempo estraga a nossa pele, estraga os nossos objetos, estraga os nossos sentimentos, estraga até nossas esperanças. Porque naquele momento, a Emma estava até sem esperança. Ela estava vivendo um luto muito bravo. Jorge, que compraram o escorredor de louça, o marido dela, morrera há pouco mais de 2 anos. Mas ele não morrera porque o tempo o estragara. O que estragara o Jorge foi a perda, 1 ano antes, do seu filho, Jorginho, do filho deles, da Emma e do Jorge. O Jorginho era o grande orgulho da vida do Jorge. O Jorginho tinha se formado em TI, tinha só 23 anos, estava noivo de uma moça maravilhosa, coincidentemente chamada Geórgia, e um estúpido acidente de moto levaram embora o Jorginho. E a Geórgia, que estava na garupa da moto, o Jorginho dirigindo, a Geórgia na garupa, bateram na marginal do Rio Pinheiros e morreram. E dali para frente, o Jorge foi definhando, foi adoecendo e acabou morrendo também. Porque o tempo estragara os sonhos. Os sonhos de ver aquele filho ter sucesso na carreira, constituir uma família com a namorada Geórgia, os sonhos de pegar seus netos nos braços. E ele e a Emma tinham tido um casamento tão feliz, sonhavam com um casamento feliz também para o Jorginho e para a Jorge. E aí, de repente, um acidente estragou tudo. O que aconteceu? A Emma ficou sozinha. Era o único filho deles. Ela ficou sozinha naquela baita casa onde por 30 anos ela fora tão feliz no seu casamento. E se não bastasse ter perdido o filho, a futura nora, o marido, a Emma também se aposentara e perdera a universidade onde ela dava aulas. E ela sentiu muita falta daquela rotina do cotidiano, do trabalho na universidade, da convivência com o meio acadêmico, com os alunos, com outros professores. Então era muita perda. E ela pensava, o tempo estraga tudo. As esperanças, os sonhos e até a carreira da gente. Mas agora, suas únicas companhias eram os fantasmas dos seus mortos, as lembranças, o luto. Os amigos diziam, olha, Emma, você tem que arrumar um pet, um cachorrinho, um gatinho, alguém, para te distrair, para te fazer companhia. A Emma nem queria saber disso. Mas um dia, ela caminhando pela Avenida Paulista num domingo,
quando a Paulista é aberta aos pedestres e fechada aos carros, ela topou com uma banca na calçada que oferecia animaizinhos, vira-latas. E ela ficou olhando e tal, e se encantou por um gatinho preto e branco. E quando ela pegou o gatinho, trouxe junto ao peito, ela olhou para ele e alguma coisa na cabeça dela disse: o nome desse gato é Demóstenes. A Emma não sabia explicar por que ela chamara o gatinho de Demóstenes. Afinal, aquele grande orador grego que nascera 380 e tantos anos antes de Cristo, né? Que encantava as plateias. E ela começou a pensar nisso e ela se lembrou que o Demóstenes, o original, o orador grego, antes de se tornar um grande orador, tinha sido gago. E que ele vencera essa gagueira correndo pela praia, respirando profundamente, com a boca cheia de pedrinhas e falando. E ela riu. Então ela se lembrou que o rei Jorge, do Reino Unido, da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth, também tinha sido gago. E que também vencera a gagueira. E até tinha um filme muito famoso sobre isso. Um filme de 2010, com Colin Firth e a Helena Bonham Carter, né? Que contava essa história, né, do rei gago. E a Emma começou a rir e pensou: então, esse gato não é só o Demóstenes, é também o Demóstenes Jorge. E assim, o gatinho da Emma passou a se chamar Demóstenes Jorge. E aos poucos, com o passar do tempo, o tempo que tudo estraga, a Emma foi se aproximando daquele gato, cada vez mais, né? Ela conversava com ele dormia numa cestinha toda decorada ao lado da cama dela, ia acordar ela de manhã, dava lambidinhas no rosto dela, e ela dizia bom dia para ele, dizia boa noite, conversava com ele, né? Mas ela sempre pensava que o tempo estraga tudo, como tinha estragado aquele escorredor de louça, né? Que no fim terminara no chão da cozinha, cacos brancos sobre a cerâmica vermelha. E ela pensou: são os cacos brancos da minha paz sobre o vermelho do sangue daqueles que eu perdi. Perdeu. Tinha que tocar a vida, né? E o gatinho começou a ter um papel na vida da Emma. Eles sempre conversavam. E ela falava coisas para ele. E um dia ela leu na internet que os técnicos de TI, né, tecnologia da informática, estavam procurando uma maneira de, junto com a inteligência artificial, codificar e decifrar a fala dos bichos. Sim, porque os bichos falam, eles conversam entre si. E a Emma achou aquilo maravilhoso e começou a prestar muita atenção no tipo de miado do Demóstenes Jorge.
percebeu que ele tinha um miado para dor, um miado para alegria, um miado para concordar com o que ela estava falando, um miado para discordar do que ela estava falando. Ela foi percebendo isso ao longo do tempo e começou a pesquisar. Descobriu todas as maneiras de tornar a vida de um gato mais longa e saudável, porque ela sabia que o tempo que tudo estraga ia agir também no seu gatinho. E ela já estava apaixonada pelo Demóstenes Jorge, né? Ele era o companheiro dela. Quando ela estava comendo, almoçando, jantando na mesa, ele se esfregava embaixo das pernas dela, assim, passava para lá e para cá. Quando ela lia, ele pulava no colo dela, se aninhava entre o colo, o livro. Quando ela ia para o notebook, ele ia junto, ficava lá olhando a tela, passeando, né? E ela falava coisas para ele. Um dia, ela mostrou para ele uma plantinha. Falou: olha, Demóstenes Jorge, que plantinha mais linda essa. Chama a mãe de milhares, porque ela tem nas bordas das folhas um monte de pequenos brotos que caem na terra e brotam, se reproduzem, e são milhares. E o Demóstenes Jorge, muito sério, foi esfregar os bigodinhos na ponta da plantinha, da folhinha da plantinha. E teve aquele dia que ela foi a uma festa da família e bebeu um pouco demais. Aí, no dia seguinte, ela acordou e falou: onde é que eu botei a minha bolsa amarela? Ela tinha ido com a bolsa amarela para a festa. E ela não sabia onde estava a bolsa. E na bolsa estavam todos os documentos, todos os cartões, tudo. E ela começou a procurar a bolsa pela casa e falando em voz alta: oh, que diabos, onde é que eu meti essa bolsa? Daí a pouco, o Demóstenes Jorge se enfia embaixo da cama dela e volta, trazendo na boca, entre os dentes, pelas alças, bolsa amarela da Emma. Ela ficou encantada, pegou o gatinho, cobriu de beijos e abraços. E assim eles foram ficando cada vez mais próximos e cada vez mais se entendendo. Tudo ela falava para ele e para tudo ele tinha uma resposta. Era o miado A, o miado B, o miado C, o miado D. E a Emma foi percebendo o que significavam aqueles diferentes miados. Por exemplo, um dia ela perguntou para ele: Demóstenes Jorge, você acha que a mamãe deve investir nesse Banco Master que está pagando mais do que os outros bancos? E o Demóstenes Jorge deu aquele miado que significava: não, de jeito nenhum. E assim foi. Durante mais de 10 anos, o Demóstenes Jorge foi um grande companheiro para o coração branco partido da Emma. Mas você sabe, né, minha amiga? O tempo estraga. E estragou também o Demóstenes Jorge, que foi envelhecendo. E mais de 10 anos depois que chegara à casa da Emma, morreu de insuficiência renal. Este é o seu programa As Bruxas, aqui na sua TV Paradise, todas as terças, às 8 da noite e com reprise. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano,
Sou escritora, graças a Deus, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui com você, na nossa Janela da Paulista e na sua TV Paradise, te contando alguma história de alguma bruxa de ontem, de hoje, de sempre poderosa. Um beijo e até a próxima!